Acadêmicos, tudo bem? Vamos a mais uma aula de revisão. Hoje vamos começar pelos diferentes tipos de texto. Vocês lembram? Os textos de nossa língua recebem duas classificações, sejam eles orais ou escritos. A tipologia leva em consideração estruturas específicas de cada tipo, ou seja, seguem regras gramaticais, algo mais formal. Já o gênero preocupa-se não em classificar um texto por regras, mas sim levando em conta a função social do texto, sua finalidade. Eles são modelos comunicativos e fazem parte do nosso cotidiano. Eles podem ser orais e escritos e nos introduzem no processo comunicativo social. Para cada situação vivida, há necessidade de conhecimento de um determinado gênero. Gênero textual é o formato adquirido pela língua conforme a situação em que o texto será usado, bem como sua finalidade, dependendo de sua função social. Agora, vamos falar de relatórios e atas. Não podemos esquecer que relatório ou relatar é escrever para alguém que não presenciou determinado fato, os acontecimentos, fatos ou discussões ocorridos em um determinado local, descrevendo, narrando e muitas vezes dissertando. A configuração do relatório vai depender do local e situação onde ele está sendo utilizado. A ata deve ser escrita em um só parágrafo, onde os assuntos seguem em ordem cronológica, com o verbo no pretérito perfeito do indicativo e os numerais registrados por extenso. Importante, não pode conter rasuras. Se houver e for percebido, escreve-se a correção em tempo entre aspas. Para o seu registro deve haver um livro próprio, com páginas numeradas e rubricadas por quem fez o termo de abertura. Agora vamos ao próximo assunto. Currículo e artigo, dois importantes gêneros usados em nosso cotidiano. O currículo é um texto de apresentação que deve conter informações sucintas sobre alguém. As partes devem ser claramente destacadas e muito bem digitadas. Deve ser redigido em terceira pessoa. O artigo tem por finalidade divulgar e veicular novos conhecimentos sistematizados ou em processo de sistematização. No artigo, apresenta-se um problema, discute-se a respeito e aponta-se soluções. Na sua elaboração, são usados os diferentes modos discursivos, como a narração, descrição, informação e argumentação. Os temas abordados são livres, é o conhecimento sendo construído. Agora, vamos falar sobre o tipo de comunicação que prospera na internet, se relaciona com a liberdade de expressão, a emissão livre de mensagens, a comunicação orientada para uma determinada criação coletiva, surgindo dessa forma um sistema hipertextual, global, verdadeiramente interativo. Gêneros virtuais. Nesse ambiente, até os gêneros já definidos ganham novos formatos e mesclas, numa grande teia onde o objetivo maior é a comunicação. Muitas vezes, sem se preocupar com as regras da linguagem formal. Dentro desses gêneros temos o e-mail, chats, webblock, listas de discussão, videoconferência, fórum de discussão, entre outros. Vamos falar agora sobre o resumo e a síntese. Vamos relembrar? Síntese é reconstituir o todo decomposto anteriormente, destacando as ideias essenciais, não nos importando com a sequência oferecida pelo autor do texto. São objetivos da síntese, auxiliar na organização e memorização do conteúdo dos textos, garantir uma melhor compreensão do texto lido, deixar registros que podem ser usados posteriormente pelo leitor. A principal característica do resumo é não permitir o uso de novas ideias e avaliações a respeito do tema que está sendo lido. Segundo Pareja, o resumo é um tipo de texto que consiste na redução fiel de outro texto, mantendo suas ideias mais importantes sem repetir os comentários, julgamentos e exemplos. Agora veremos a paráfrase. Paráfrase é um texto que procura tornar mais claro e objetivo aquilo que se disse em outro texto. Relembrando, a paráfrase é sempre a reescritura de um texto já existente, uma espécie de tradução dentro da própria língua. Outro aspecto importante para uma boa escrita é o correto uso das concordâncias nominal e verbal. Concordância nominal é o acordo entre o nome, ou seja, o substantivo e seus elementos modificadores, que podem ser o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. O substantivo pode ser também modificado pelo gênero, que pode ser masculino ou feminino, e pelo número plural ou singular. Concordância verbal é a concordância estabelecida entre o verbo e o seu sujeito ou predicativo. Verbo é a palavra que dá a ideia de ação, processo ou estado. Essas palavras são flexíveis e podem variar conforme a conjugação, o número, a pessoa e o tempo e modo em que estão conjugados.
Estudantes, nossa jornada foi muito agradável. Abraços e até breve.